E você? Vamos ouvir agora o comentário de Edvaldo Brito, professor querido. Oferecimento Óticas A Fábrica, que tem um laboratório próprio digital mais moderno do Brasil. É hora de comentário na metrópole. Quem com muitas pedras bole, uma lhe dá na cabeça. Dona Edith aconselhava, com esse ditado, a evitar todo tipo de arruaça. O conselho é próprio para esse momento em que pessoas, algumas até com responsabilidade oficial, promovem desordem social, desobedecendo medidas sanitárias preventivas, medidas determinadas pelo poder público competente, destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, tal como é o Covid-19, decorrente do coronavírus, que é um germe patogênico. Mas uma história pode ajudar a condenar essas arruaças. Chegou a 1800, no ano de 1904, o número de internações por varíola na capital da República por causa da rejeição à vacina por populares, decorrente do boato de que o vacinado ficaria com a cara de vaca, apesar de ser obrigatório o uso para crianças em 1837 e para adultos em 1846. A frustração da obrigatoriedade veio por conta de o Brasil somente vir a produzir a vacina a partir de 1884. Oswaldo Cruz, um cientista conhecido pela história, teve relevante papel na reinstauração da obrigatoriedade da vacinação, inspirando a lei aprovada em 31 de outubro de 1904. Mas houve um movimento popular, com prisões, com tudo isso, conhecido com o nome de Revolta da Vacina, em razão do qual se criou a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Mais tarde, em 1908, houve uma violenta epidemia de varíola e, como gato escaldado da água fria tem medo, o povo correu para ser vacinado. A epidemia que se sucedeu, já com áreas de pandemia, a mais mortal da história até aquela época, com quase um quarto da população do mundo vitimado, olha só, foi a gripe espanhola de 1918, olha só, vitimando o próprio presidente da República do Brasil, Rodrigues Alves. A doença não lhe deixou tomar posse em 15 de novembro de 1918, morrendo a 16 de janeiro de 1919, e além dele, muitos dos revoltosos arruaceiros. O Brasil, apesar de ter um Código Penal editado em 11 de outubro de 1890, portanto, o primeiro da República, esse código não caracterizava essa arruaça como tipo penal. Mas, repita-se, gato escaldado da água fria tem medo. Por isso, segundo o Código Penal Republicano, o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, vigente a partir de 1º de janeiro de 1942, portanto, vigente até hoje, capitula 18 crimes, dentre os quais o de epidemia e o de infração de medida sanitária. Está ouvindo, arruaceiros? Esses crimes podem ter seus conexos, por exemplo, o de lesão corporal, o de perigo de contágio de moléstia grave e, na forma mais qualificada, o crime de desobediência. Estão ouvindo, arruaceiros? Então, vacina sim. Portanto, a história ensina que a pandemia não é escape nem para presidente de República do Brasil. Ensina que o negacionismo no atual Código Penal é punido como crime e não há coroado para deixar de ser enquadrado como seu autor. A história ensina ainda que nessa era cristã há de repensar-se a vida, gente. Tão frágil, tão vulnerável, e há de evitar-se não só a autodestruição, como há de despertar o sentimento de amor, traduzido na caridade e na misericórdia em relação ao próximo, isto é, despertar a compaixão pela miséria do próximo. Cristo mandou amar até aos inimigos, explicando a sua missão redentora na terra. E assim, Cristo reinterpretou e renegou a antiga lei do talião, a do olho por olho, dente por dente, que permitia responder à violência com a violência. Esse domingo
Esse que passou, 28 de fevereiro, foi o segundo da Quaresma, que é um período apropriado para seguir-se a lição do apóstolo Paulo, segundo a qual todos os nossos pecados, dos quais poderá haver expiação, poderão ser justificados em virtude da redenção realizado pela vinda do Cristo Salvador. Mas se nessa pandemia o negacionista, arruaceiro, continuar abolindo com muitas pedras, além de cometer crime, e além de não ter redenção desse pecado, uma dessas pedras lhe dará na cabeça, como dizia Dona Edith. Edivaldo Brito, para a Rádio Metrópole. Grande professor, grande.